Agora, às 7h24, vamos falar de esporte. Abner Luiz, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Graças a Deus, mais uma segunda-feira para chamarmos de nossa e começar Amém. A semana, né? Amém. Vamos falar de bola? Vamos lá. Teve Remo no fim de semana, como você mesmo falou, teve essas rodadas, né? O Remo que precisava tanto de mais uma vitória fora de casa para seguir aí sonhando na Série C do Brasileiro. Mas apesar disso, o Leão ficou só no empate com o Manaus ontem, no Amazonas, e a gente vai acompanhar. No Estádio da Colina, mais uma decisão no caminho do Remo. Uma vitória deixaria o time azulino com boas chances de vaga no G8, a zona de acesso para a próxima fase da Série C. O adversário da vez era o Manaus, equipe que briga contra o rebaixamento. E o Leão começou melhor neste lance de Muriqui. Os donos da casa só foram levar perigo aos 33 minutos. Vinícius defendeu. O Remo voltou ao ataque com o zagueiro Diego Guerra. A bola passou perto. Na reta final do primeiro tempo, o paraense ex-azulino Gabriel Lima arriscou e Vinícius foi providencial. O segundo tempo começou com mais um ataque dos amazonenses. E aos 10 minutos, Thalisson acertou esse bonito chute e abriu o placar. Manaus 1, Remo 0. Depois do gol sofrido, o Leão resolveu se lançar mais para o ataque. Andrei defendeu a tentativa de Richard Franco. Mas aos 38 minutos, Rodriguinho cobrou falta para a área e o experiente atacante Elton empatou o jogo. Nos minutos finais, a arbitragem deu o segundo cartão amarelo para o zagueiro Diego Guerra e expulsou o azulino. O Gavião ainda teve a última oportunidade com Cardoso. Manaus 1, Remo também 1 foi o placar final. Acho que realmente foi um jogo onde as duas equipes não tiveram finas em relação ao passe. A gente é um time que precisa muito da velocidade do jogo e da bola para conseguir fazer andar. O elenco foi montado para isso, para ser um time de aproximação mais técnico. E um gramado como esse dificulta. A gente não teve muitas conexões de passe no campo ofensivo. Nós temos que olhar para nós. Nós temos a possibilidade de fazer mais 3 pontos e ir a 24 contra o CSA. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Na próxima rodada da Série C, o Remo tem mais uma partida fora de casa. Domingo em Maceió, o Leão vai enfrentar o CSA. E é importante que ele ganhe do CSA. Afinal, né, Abner? Tá ali na beira, né? Os matemáticos aí da Série C do Campeonato Brasileiro, quem são eles? São aqueles que olham a tabela do ano passado e vê quem conseguiu chegar em oitavo, por exemplo, na classificação, pegou a última vaga, conseguiu com quantos pontos? 29. Quem conseguiu se livrar do rebaixamento, se livrou com quantos pontos? 21. E são os 21 pontos que o Remo tem na competição, que conseguiu ontem nesse empate lá em Manaus. Mais uma vez, um jogo horroroso do Clube do Remo, principalmente jogando fora de casa. O jogo foi na medida que as duas equipes têm mostrado na Série C do Campeonato Brasileiro e muito por isso estão na posição que se encontram nesse momento na Série C. Os dois hoje lutam para não serem rebaixados. Eu vi você dizendo no destaque que o Remo está a 3 pontos da zona de rebaixamento. É verdade, é só olhar a tabela e vamos mostrar daqui a pouquinho. Porém, ele tem companheiros com 21 pontos, como também tem o América maluco para sair dessa zona, ou seja, essas 2 rodadas pela frente, o torcedor do Clube do Remo não tem que pensar em classificação porque chega até 27 pontos. Mas quanto mais pontos fizer, logicamente, vai tirar o Remo desse sufoco de pensar no rebaixamento. Para muitos, com esses 21 pontos, o Remo já está fora. E aí fica a situação. O Remo vai encontrar o CSA fora de casa, o Marcelo Cabo, que ajudou o Remo a perder as 4 partidas iniciais da Série C do Campeonato Brasileiro, que ontem não venceu em casa, empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1 e depois volta para casa para fazer a sua última partida. E aí, perante o seu torcedor, buscar esses 3 pontos e se confirmar na Série C do campeonato que vem. É pensar raso? Não. Mas o torcedor do Clube do Remo, guardadas as devidas proporções, talvez já tenha que agradecer esses 21 pontos, porque poderia ser pior. Então vamos seguindo, porque por outro lado, do outro lado da Almirante Barroso, teve vitória. Ontem, com a Curuzu lotada, Paysandu voltou a vencer na Série C do Brasileiro. Antecipo para vocês que foi uma virada impressionante. A Juliana Alvarez esteve por lá e vai trazer todos os detalhes.
Ingressos esgotados e a torcida bicolor lotou a Curuzu. Cantou a plenos pulmões e ajudou os jogadores a fazerem a mágica acontecer. Um jogo que fez a arquibancada estremecer. Trazendo o Lobo no nome, não tinha como o Ivaldo passar o Dia dos Pais de outra forma, a não ser ali, ao lado do filho e do neto. E a família não estava pedindo muito. Os jogadores do Paysandu têm que honrar a camisa que eles têm. O Paysandu é grande demais para ficar fora dos 8. O Paysandu merece estar nos 8. E por isso nós vamos para cima. É 2-0 o Papão. O pequeno Arthur não tem Lobo no nome, mas estava com ele na cabeça e ensaiando a comemoração. Não tem coisa melhor do que vir aqui, prestigiar com o filhão do lado. Só falta a vitória agora, né? Mas o início do jogo não foi da maneira que a galera tanto queria. O Paysandu errava muito em campo e o Náutico chegou primeiro no ataque. Foi questão de tempo. Berguinho ganhou de Anilson, deu uma arrancada com a bola e mandou tranquilo para o fundo da rede. E quase como num replay, Anilson e Wanderson protagonizaram um lance bizarro. Berguinho aproveitou o contra-ataque e marcou o segundo dos pernambucanos. O Timbu seguiu oferecendo perigo, mas dessa vez a defesa bicolor segurou a onda. A essa altura, os mais de 16 mil torcedores presentes na Curuzu já estavam impacientes. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Hélio dos Anjos fez 2 alterações. Saíram Anilson e João Vieira para a entrada de Edilson e do estreante Ronaldo Mendes. O salário que o Ronaldo veio aqui não existe para jogador do nível dele. Por quê? Queria jogar, sabe? É um cavalo para treinar. É um jogador totalmente preparado. E ofereceu hoje aí já, para mim, já ofereceu uma belíssima opção daqui para frente. E o Ronaldo Mendes só precisou de 1 minuto em campo para balançar as redes. Aí, meu amigo, o jogo começou a mudar. Vinícius Leite foi mais um que tentou de fora da área. Na volta do intervalo, Robinho mandou para a área e Kevin subiu para cabecear. Mas a bola acabou indo por cima do travessão. A próxima chance bicolor foi de longe e também não entrou. Porém, minutos depois, o Kevin, que na última entrevista pediu espaço, ganhou. Espaço suficiente para empatar a partida. Nesse lance, a torcida pediu um pênalti em cima de Mário Sérgio. O árbitro mandou seguir o jogo e na sobra de bola, Vinícius Leite fez esse golaço, virada bicolor. Muito feliz pelo gol. Eu vinha me cobrando bastante, que eu não estava vindo muito bem nos jogos, eu sabia que eu poderia ajudar mais. Graças a Deus eu fui feliz, pude ajudar com a assistência, pude ajudar fazendo um gol. Isso mostra a força que a nossa equipe tem e eu tenho certeza que a gente vai colher grandes gols no campeonato. Tudo ia muito bem para os bicolores, até que Mário Sérgio e Diego Ferreira se desentenderam e os dois foram expulsos. Mesmo assim, teve mais gol. Tudo começou com Ronaldo Mendes, que evitou a saída da bola. Nicolas Careca deu a assistência e Roger mandou para a rede. Muita comemoração do atacante de só 20 anos. Foi o primeiro gol dele como profissional. Paysandu 4, Náutico 2 foi o placar final. Com os gols que balançaram essa rede nesse jogo contra o Náutico, o Paysandu cravou os 2 pés no G8. Chegou aos 26 pontos na competição. E tudo isso graças a um jogador que estreou nesta partida e estava há meses sem jogar. Emocionante, sinceramente, incrível, momento único na minha carreira.
poder entrar num jogo dificílimo, jogo importantíssimo, muito difícil. A equipe do Náutico vinha muito bem no jogo, a gente não estava conseguindo criar. E na primeiro toque na bola eu consegui fazer o gol, finalizar bem, que deu o início aí para a nossa crescente dentro do jogo. Emocionante estar aqui, já joguei contra o Paysandu, sei que é muito difícil aqui na Curuzu. Uma torcida impressionante, a festa que eles fazem. Então estou muito feliz. E o Paysandu, acredito e confio muito na rapaziada, a gente vem forte para buscar o acesso. Eu não sou burro o suficiente para não tirar proveito de um jogo desse, né? A gente vai tirar proveito dele, você entende? Eu espero que os jogadores entendam que não ganhamos nada, mas ganhamos tudo, né? Ganhamos moral, ganhamos personalidade. Você personaliza o time nas adversidades e os jogadores deram uma resposta positiva nisso. Tá aí, na próxima rodada da Série C, o Paysandu joga mais uma vez aqui em Belém. Domingo na Curuzu, o Papão vai enfrentar o Pouso Alegre. O time mineiro precisa vencer para seguir com chances aí de escapar do rebaixamento. Qualquer outro resultado confirma a queda para a 4ª divisão do ano que vem. E vale lembrar que, por conta de uma punição ao Paysandu, essa partida terá apenas mulheres e crianças nas arquibancadas e cadeiras. Abner, sorriso largo do Hélio dos Anjos. E o Ronaldo, então, será que conseguiu dormir, hein? Quase 16 mil bicolores foram a Curuzu para uma festa que terminou como deveria ter iniciado, mas não iniciou. Porque o Náutico foi muito superior no início da partida, fez os 2 gols. A gente, dando uma olhada nas redes sociais durante o jogo, o próprio torcedor do Náutico já dizia que aquele primeiro tempo foi o melhor de toda a Série C e que os 3 pontos praticamente estavam garantidos, principalmente, acredito até que não, pelo que o Paysandu acabou fazendo, as mudanças do próprio Hélio dos Anjos, quase faz o 3º gol. Mas uma coisa é certa, o torcedor bicolor que chegou a vaiar, depois virou o jogo, não quando o Paysandu vai fazendo só os gols, não, sentiu na mudança do Hélio dos Anjos que poderia melhorar a equipe ainda no primeiro tempo, e quando buscou o primeiro gol, foi só um detalhe para depois fazer essa virada, fazer esses 4 gols. 4 gols que dão moral, que mostram mais uma vez que o técnico Hélio dos Anjos tem esse plantel na mão, transformou esse plantel, e se lá no início nós acreditávamos que não é correto, mas muitas das vezes a gente faz isso só ao técnico, essa virada, penso que ontem os jogadores dentro de campo deram a resposta que há muito tempo o Paysandu tem buscado. Diferente de outros anos, que o Paysandu vinha bem durante toda a competição e declinava na fase final, o Paysandu agora mostra uma crescente, mostra uma responsabilidade, uma entrega, uma busca pelo resultado que não se viu durante a competição, e depois da chegada do Hélio, aí sim dá para acreditar ao Hélio. Também, logicamente, esse bom momento hoje que a gente vai mostrar na tabela. Mas antes disso, eu gostaria de pedir desculpa ao nosso telespectador, que na sexta-feira eu antecipei uma informação que é válida hoje para o próximo jogo, dizendo que no jogo de ontem só teríamos crianças e mulheres, e aí eu quero pedir desculpa, só na próxima partida que isso vai acontecer. O certo é que crianças, mulheres, homens, adultos, idosos, quem foi a Curuzu ontem saiu de alma lavada. E olha, para os matemáticos de plantão, uma vitória na próxima rodada também dentro de casa, e acredito que também perto dos 16 mil torcedores, o Paysandu classificado para a próxima fase, e aí para brigar por essa Série B. Então vamos acompanhar a tabela, Abner, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Como a gente fala popularmente, destrinchar, e como é que fica? Quanto tempo a gente olhou essa tabela, essa temporada, hein? Paysandu bate pela primeira vez na 6ª colocação com 26 pontos, dizem por aí que com 29 classifica, então nós já temos Brusque, Operário, o Amazonas e o Botafogo com 29 pontos, o Volta Redonda deu uma segurada, né? Ele vinha bem na competição, aí o Paysandu encosta com 26 pontos. Só que a gente vê aqui o 9º colocado, que é o Náutico, que perdeu ao Paysandu, foi um confronto, claro, direto, com 25 pontos, mais 2 rodadas, pode chegar a 28, 29, 30, 31 pontos. Ou seja, é muito bom o Paysandu não só ganhar esse jogo, chegar aos 29 dentro de casa, como também e beliscar esse ponto fora contra o Confiança, que é o 12º colocado com 22 pontos, vai disputar 6, só chega a 28, aí torcer ali para ficar na beira, como diz o outro. Agora vamos para o lado do Clube do Remo, que para muitos não tem mais chance de classificação,
tem 21 pontos, tem 6 a disputar, pode chegar aos 27, 2 pontos a menos aí dos 29 pretendidos, e que apontam como, com essa pontuação que deve entrar Qual o oitavo. Qual o próximo jogo do Remo, Abner? Olha, o Remo joga fora de casa contra a equipe do CSA de Lagoas, que tem 23, o Remo tem 21, então tem 2 pontos a mais. Pode chegar a 29 ainda, porque tem 6 pontos a disputar o CSA. O problema é que ele não ganha em casa. E pensando que o CSA não ganha em casa, quem sabe o Remo não vai buscar mais um pontinho. Mas vamos concentrar aqui no Remo. Ó, o Ipiranga é o 11º, tem 22 pontos, 12º Confiança, 22 pontos. Com 21 pontos, Aparecidense, Figueirense e Remo. Aí você vai aqui com o Manaus com 18, o primeiro fora, porque nesse empate de ontem, Manaus ganhou um pontinho aí e saiu da zona. Então nós temos América, Floresta, Altos e Pouso Alegre. O que é interessante para o torcedor? Entrar no G1, buscar a tabela e ver os próximos jogos desse povo aqui, ó. Floresta, América, Manaus, Remo, Figueirense e Aparecidense. E aí começar a fazer aquela oração legal, dar uma secada em quem tem que secar e torcer por um bom resultado do Remo, pelo menos um empate fora de casa. A esperança é a última que morre, né? Para o Remo, morreu a de classificar. Né? Só aí aqueles milagres que o Paysandu, vivaço, joga em casa contra o adversário que está com dificuldade na competição e buscando essa classificação à próxima fase. Então pronto, daqui a pouco você retorna vivaço para o nosso segundo tempo. Mais um pouquinho da festa de ontem na Curuzu e o Remo que foi buscar esse pontinho fora. Até mais, Abner. Valeu. Hora do nosso segundo tempo, Abner Luiz. Entra em campo, vamos lá. Vamos nessa, porque agora é hora de olhar para a tabela, né, de classificação da Série C, tanto para o Remo preocupado com a situação do rebaixamento, mas muitos dizem que com 21 pontos não cai, e o Paysandu olhando lá para cima, olhando para a classificação à próxima fase. O Remo foi a Manaus, empatou em 1-1, resultado que poderia ter levado a derrota, né, já que o Remo saiu atrás do placar e pouco produziu durante o jogo, teve mais uma vez o jogador expulso em uma partida fora de casa. O goleiro Vinícius teve boas intervenções, principalmente no primeiro tempo, na abertura do segundo tempo também, nessa grande defesa aí, mas não conseguiu interceptar esse chute do meio da rua, rasteirinho no canto. O goleirão deu uma pulada para o lado direito. Eita, e você que conhece muito bem a profissão de goleiro, me diz, falhou ou não falhou? Olha, na minha concepção... Quer uma ajuda? Vamos Seria lá. Seria uma bola defensável, mas que acabou não acontecendo. Mas se fosse o meu chute, ele não teria pegado. Não tenho dúvida alguma disso. E o Remo empatou nesse gol aí, tentou ainda ir por um certo abafo, mas depois que perdeu o jogador, no campo ruim, temperatura muito alta, o certo é que o Remo acabou frustrando o seu torcedor e a si mesmo, né, equipe, jogadores, comissão técnica, porque ainda tinha esperança de chegar aí a 29 pontos. Agora fica difícil porque tem mais 2 jogos, pode chegar até 27, e 27 tem muita gente que vai chegar também, e quem está na zona de classificação, principalmente com jogos dentro de casa. E aí a gente dá uma olhadinha na tabela do Clube do Remo, e para tirar aí a apreensão do torcedor, o Pouso Alegre já está rebaixado, foi rebaixado ontem. O Manaus, né, ainda enfrenta o Floresta, então tem um confronto direto nas 2 últimas rodadas. O Remo joga fora de casa próxima contra o CSA e depois em casa finaliza contra o Altos, que também está nessa situação difícil do rebaixamento para a próxima temporada aí, encarar a grande Série D, a última divisão do Campeonato Brasileiro. E pulando para o Paysandu, rapidamente... que diferente do Remo, está indo bem, né? Não, o Papão ontem, nessa virada, vou chamar de virada histórica, tá? Sim. Porque contra um grande adversário, o Náutico é um clube que merece respeito, é um clube que busca, inclusive, também esse acesso à Série B, tem um bom investimento, e ontem desembarcou na Curuzu fazendo 2-0, ficou perto do 3º gol, inclusive. Quase 16 mil torcedores que foram ontem a Curuzu ficaram assim, olha aí, essa batida de zagueiro. Engraçado que se tem alguma graça nisso aí, o jogador reclama do companheiro ainda correndo para defender, né? Ficou interessante isso. Esses 2-0 e esse aí foi o 3º momento que o goleirão fez boa intervenção. E aí, o técnico Hélio dos Anjos foi e fez 2 mudanças. E as mudanças do Hélio dos Anjos
Todo mundo que entrou, ou fez gol, ou tocou na bola, ou deu passe. Olha, se o Hélio dos Anjos, não sei se ele joga na loteria, viu? Mas se eu fosse ele, dava uma arriscada aí, porque, olha, eu vou te contar um negócio. Mas não é questão de sorte, é questão de conhecimento, é questão de autoridade, é questão de unidade que ele conseguiu fazer com esse elenco do Paysandu. E se antes a conta ficava só por conta, né, do técnico Hélio dos Anjos, ontem esses jogadores, pode ter certeza disso, contribuíram muito, até porque são eles que dentro de campo têm que virar essa chave, né? Apesar de que, claro, o Hélio dos Anjos com o seu conhecimento, a sua motivação e tudo mais. Olha a comemoração do gol do empate. Uma comemoração como essa, né, arremete ao quê? A gente entendeu o quê? Que os caras estão focados, estão querendo ir buscar essa classificação, sim. E olha, só para terminar meu comentário a respeito do Papão, ontem, de forma injusta, tá? Julgo assim, o Mário Sérgio foi expulso, não joga então na próxima partida dentro de casa, que vai ser a partida da classificação. É o que o torcedor quer, é o que a gente acredita também, até pelo adversário que vai pegar. Naquela velha conversa de sempre, respeitando o adversário, sim, que é o que deve ser colocado durante a semana aí pela Curuzu. Então pronto, vamos ficando por aqui, rapidamente, só olhando para essa tabela aí. Ah, tá aqui o Papão, agora o Papão é o sexto. Eu acredito que o Papão vai finalizar por aqui, ó. E tem trilha rolando, é hora de dar tchau, Abner. Tchau, gente, até sexta-feira, amanhã tem Carlos Ferreira. Obrigada, até sexta. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Amanhã tem Bom Dia Pará às 6, tá? Ninguém se livra, tem feriado só pra ti.